Olá, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a nomenclatura de compostos orgânicos. Esse não é um assunto novo para vocês, porque eu já dei uma introdução em sala de aula desse conteúdo e também eu vimos alguns vídeos que falam lá na plataforma Google Sala de Aula sobre essa questão de nomenclatura. Hoje eu vou fazer um resumo geral porque isso é extremamente importante no decorrer do nosso curso de Química Orgânica. Então, nós vamos estar vendo assim um resumo dessa parte de nomenclatura. Quando a gente pensa em nomenclatura, a gente sabe que é necessário, para fazer isso, entender que o nome de um composto orgânico ele é dividido em três partes: no prefixo, no infixo e no sufixo. E cada um desse, dessas partes, ela nos vai trazer informações sobre o nosso material, sobre a estrutura do meu composto. Por exemplo, o prefixo ele vai indicar, olha aqui, ele vai indicar a quantidade de átomos de carbono que vai estar presente na minha cadeia. Se ele possui um átomo de carbono, o prefixo vai ser met. Se possui dois átomos de carbono, o prefixo será et. Se possui três átomos de carbono, o prefixo é prop. 4 but, 5 átomos de carbono, pent, 6 átomos de carbono, hex, 7 átomos de carbono, hept, 8 átomos de carbono, oct, 9 átomos de carbono, non, 10 átomos de carbono, dec. Então, o prefixo ele indica a quantidade de átomos de carbono presente na minha estrutura. O sufixo, o infixo, na realidade, ele vai indicar o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Se essa ligação for uma ligação simples, esse infixo ele será AN. Se tiver uma dupla ligação entre os átomos de carbono, veja, isso aqui é entre os átomos de carbono. Então, dupla ligação, ele vai ser EN. Se tiver uma tripla ligação entre os carbonos, será IN. Então, essa é a questão do infixo. O sufixo ele está relacionado com a função que o composto orgânico apresenta. Se ele for um hidrocarboneto, a terminação será O, o sufixo será O. Se é um álcool, ele terá um sufixo OL. Se é um aldeído, AL. Se é uma acetona, ONA. Se é um ácido carboxílico, OICO. Então, dependendo da função que o composto ele apresenta, ele vai ter uma terminação ou um sufixo relacionado com aquela função. Eu trouxe um exemplo aqui, né? Esses três exemplos aqui que falam que vão demonstrar a questão da aplicação dessas três regrinhas. Primeiramente, vamos ver quanto átomo de carbono ele precisa, porque a gente sabe que é preciso um prefixo, um infixo e o sufixo. Prefixo, o número de carbono. Todos eles apresentam 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todos eles são compostos orgânicos com 3 átomos de carbono. Se eles possuem 3 átomos de carbono, aqui, ó, 3 átomos de carbono, ele vai ter o prefixo prop. Tanto o exemplo 1, 2 e 3 são 3 exemplos de 3 átomos de carbono. Então, todos eles terão o prefixo prop. Prop, prop. Quando eu olho para o tipo de ligação, porque a primeira é o prefixo prop, depois é um infixo. O infixo ele está relacionado com, lembra lá, do tipo de ligação. Se é ligação simples, AN. Ligação dupla, EN. Ligação tripla, IN. Então, para a gente olhar para esses três compostos aqui, a gente vai ver que o primeiro, deixa eu botar para cá, que o primeiro ele possui somente ligações simples. O segundo,
apresenta uma ligação dupla e o terceiro apresenta uma ligação tripla. Então, a gente pode ver que o tipo de ligação está relacionado com o tipo de ligação. Esse primeiro aqui, o exemplo 1, ele tem ligação simples. Então, qual vai ser o infixo dele? Simples, AN. O segundo possui uma dupla ligação. Aí eu olho lá, dupla ligação, N. O terceiro, ele tem uma tripla ligação. Aí eu olho, tripla ligação, IN. Aí eu vou colocar um infixo aqui, IN. Então, eles estão relacionados com o tipo de ligação. Por último, lá, de acordo com a nomenclatura, prefixo, prop, infixo, de acordo com a tipo de ligação, e o sufixo. O sufixo, ele tem a ver com a função orgânica do meu composto. Aqui, deixa eu botar mais para cá para vocês poderem ver, né? E não adianta botar escondido. Aqui, ó, a gente tem, se é hidrocarboneto, sufixo O, álcool, OL, aldeído, AL, cetona, ONA, ácido carboxílico, óico. Então, eu vou ter que identificar a função que esses compostos são, de que função ele pertence. Aí eu vou poder dizer que ele é um composto, vou poder identificar qual é o sufixo que vai ser empregado. Todos esses compostos que eu coloquei aqui são hidrocarbonetos. Qual a definição de hidrocarbonetos? Hidrocarboneto é aquele composto que apresenta na sua estrutura somente átomos de carbono e átomos de hidrogênio. É o que acontece aqui. O exemplo 1, 2 e o 3 só apresenta átomos de carbono e hidrogênio. Se eles só apresentam átomos de carbono e hidrogênio, eles são definidos como hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos, ele tem um sufixo O. Aí eu vou botar o sufixo, que é a última palavra do nome, ou a terminação, que vai ser O. Então, qual é a nomenclatura desses compostos? O primeiro, ele vai ser um propano. O segundo, um propeno. E um terceiro, um propino. Qual a diferença entre eles? O tipo de ligação que eles apresentam entre o átomo de carbono. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai falar sobre cadeia principal. Um abraço e bons estudos.